Olha, eu vou te dizer uma coisa, parece que nada na minha vida faz sentido, nada me satisfaz. Essa é uma frase que hoje em dia é muito comum, muitas pessoas reproduzindo essa frase. E é interessante porque a gente cresce ouvindo que a vida precisa ter um sentido, que a gente tem que encontrar um sentido para a vida, tem que ter um propósito. Práticas de autoconhecimento, processos terapêuticos sempre falam sobre encontrar um propósito, que você tem que ter um porquê de estar aqui. Mas e aí quando esse sentido não aparece, não acontece, como é que faz, né? Como é que a gente fica? Geralmente dá uma sensação estranha de vazio, uma sensação de que nada faz sentido, nada é suficiente, nada satisfaz. Mas eu quero iniciar essa provocação de hoje te perguntando uma coisa. Se você já sentiu isso, se isso tudo faz sentido também para você. Isso já aconteceu com você antes? Já reproduziu essas frases? Está vivendo, mas é como se nada realmente te preenchesse? Bom, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, nós vamos discutir hoje. Então, para quem não me conhece, sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, sou terapeuta de várias práticas integrativas, professor, e hoje eu quero conversar com você aqui sobre essa sensação de insatisfação constante. Vamos entender e saber por que, mesmo quando a vida está acontecendo, mesmo assim parece que nada é suficiente. A vida está acontecendo, mas a gente fica esperando alguma coisa mudar, alguém fazer alguma coisa, algo nos preencher, algo que vem de fora. Por que isso acontece, né? Nós vamos saber. E também entender o que de fato pode estar por trás dessa dificuldade da gente se sentir satisfeito com a própria vida. Muitas vezes a questão ou o problema não é a vida em si, talvez não está na vida, mas é na forma como a gente, como você, tem se relacionado com essa vida. E aí, esse é um ponto central que a gente vai explorar um pouquinho aqui também. É isso que nós vamos entender hoje aqui um pouquinho. E já quero te provocar, então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve para você sempre poder receber a notificação dos novos vídeos e não perder nenhum, e poder estar com a gente aqui nessas conversas, nas trocas, nas discussões. E também curte esse vídeo já agora. Depois, se você não gostar, você vai lá e descurte, mas curte agora porque é mais fácil você descurtir, se você não gostar, do que você lembrar no final de curtir, porque você já vai emendar um vídeo no outro, né? Então já faz isso agora. Bom, vamos desenvolver essa ideia central sobre a gente não sentir que está satisfeito com a vida. Talvez, né, em vários aspectos, isso que a gente vai discutir é muito desconfortável para algumas pessoas, porque a gente está falando tanto sobre sentido, tanto sobre propósito para a vida, mas e se de repente a vida não tem um sentido, né? A vida não tiver o sentido pronto, sempre vai ter um sentido, mas não tem esse sentido pronto que você está esperando. Talvez esse não seja um problema também, né? Se a vida não tiver um sentido, porque isso pode ser justamente o que te devolve, né? O que devolve a vida para você, para o teu controle, porque se a vida não tem um sentido dado, um sentido que não está pronto, expresso, um protocolo aí que você tem que cumprir, isso abre um espaço para você e esse espaço é seu espaço. É o teu espaço para você poder construir isso, você construir o sentido da sua vida. Lógico que isso abre uma questão mais difícil, mais complexa também, que é, se a vida é sua, por que parece que ela muitas vezes não te satisfaz? Parece que nada te satisfaz. Não parece interessante essa reflexão? Se a vida é sua vida, por que parece que não tem nada nela que te satisfaz? Muita gente trava quando a gente faz essa reflexão, porque tem um processo também de autossabotagem, uma espera que é bem interessante, porque sem perceber a gente entra nesse lugar de esperar. A gente espera que o outro faça alguma coisa, que venha alguém para te salvar, para trazer sentido na tua vida, né? A gente espera que algo mude, que passe uma estrela cadente, você faz um pedido e as coisas se realizam, né? Parece uma coisa tão pequenininha, mas é muito significativa isso tudo, né? Parece pequeno, mas isso vai virando uma forma de autossabotagem também, porque enquanto eu estou aqui esperando que as coisas aconteçam, que a vida tenha um sentido, eu não me movimento. E aí é interessante olhar isso também. Em que área da sua vida você está esperando mais do que você está agindo, né? Me conta aí.
Tem alguma área da sua vida que você está esperando que algum milagre aconteça, né? A gente fica esperando que as coisas aconteçam em várias áreas da nossa vida. Então não é sobre não precisar do outro, daquilo que é externo. A gente sempre vai precisar, porque a gente se constrói na relação com o outro reflete para nós aquilo que a gente precisa aprender e que a gente precisa curar. O outro é importantíssimo, a gente precisa do outro. Só que tem uma diferença muito importante, que é, uma coisa é você precisar do outro, né, das coisas que vêm de fora, outra coisa é você terceirizar a sua própria vida. Quando eu coloco no outro, fora, a responsabilidade de me fazer sentir bem, de me fazer um sentido, nossa, você lascou com tudo, porque é isso, se o outro não me faz bem, se o outro não me faz sentir bem, não me proporciona alegria, não traz sentido, então eu não tenho sentido, né? E aí eu perco esse meu lugar de potência, de protagonista do processo, de protagonista da própria vida. Então é uma questão de posicionamento interno também, porque isso também cria uma questão de um posicionamento interno de dependência também. E quem está nesse lugar reage à vida. E quem está nesse lugar reage à vida, né? Presta atenção nisso. Mas assim, quando eu começo a assumir as pequenas partes de mim, de dentro de mim, essas pequenas partes de responsabilidade minha, eu saio da dependência do outro e entro na autoria, no protagonismo. Lógico, não é sobre você controlar tudo, né? A gente nem consegue controlar tudo, a gente nem daria conta. Mas é sobre você aí reconhecer o que está no meu alcance hoje que eu consigo fazer, o que está no meu alcance hoje que eu posso fazer, construir para dar um sentido na minha vida. Porque se a vida é minha, eu vou dar um sentido para a minha vida. Então eu vou construir as coisas que eu quero, eu vou construir aquilo que eu busco, as coisas que eu busco. Então é lógico que eu não vou conseguir construir tudo, nem sou dono de tudo, né? Eu não tenho controle de tudo, como eu falei, a gente não tem. Mas o que eu posso construir hoje que eu posso trazer essa satisfação? Porque a vida não vai também se construir de uma vez. Ela vai se construindo aos poucos, né? A vida vai se construindo aos poucos também com autoconhecimento. E tem um ponto interessante, eu já falei na live quinta-feira, para quem acompanha aqui os ritmos, os meus movimentos. Toda quinta-feira agora a gente faz uma live lá no Instagram, meio-dia. Então se você não está lá, vai lá, clica lá para seguir. Que a gente vai lá para falar sobre assuntos da vida, do dia a dia. E apareceu um ponto forte lá durante a última live, que é, muitas pessoas são muito bacanas com os outros, mas são muito duros consigo mesmos. Já fui assim também há muito tempo, hoje ainda sou um pouquinho menos, bem menos, mas todo mundo tem um chicote desse tamanho que fica se autoflagelando, né? É interessante como a gente trata, né? Como é que você se trata? Você se trata com o mesmo respeito que você oferece para quem você gosta, para quem é importante para você? Provavelmente não, porque muitas vezes você acolhe o outro e acaba se punindo, você se compara, você se cobra bastante. Isso vai criando também um ambiente interno pesado, onde parece que nada é suficiente, que nada tem sentido. E tem outra coisa interessante nisso, que é a autogentileza, né? Essa ideia de poder praticar autogentileza. Essa ideia, esse lugar de trazer o sentido também tem a ver com isso. Não é autogentileza como desculpa, passar o pano para você mesmo, mas é uma condição para que você possa continuar, né, fazendo aquilo que você precisa fazer. Igual a Dory, né? Continue a nadar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque quando você fica se punindo, você paralisa também. Imagina, você vai fazer alguma coisa que você tem medo de se punir, tem medo da punição, você já faz com medo ou nem faz. Mas quando você se acolhe, você vai conseguindo ajustar, vai conseguindo seguir. Então, quando você errar, olha, errou, tá tudo bem. Se orienta, presta atenção, corrige ali e segue. Agora, o que você faz geralmente quando você erra, né? O que você faz geralmente? Você se orienta ou você se agride? O que você tem feito aí com você, né? Você se direciona ou você se pune? Então, essa é uma coisa interessante também. E que também abre essa reflexão para um outro lugar, quando a gente fala sobre não encontrar satisfação na vida, né? Às vezes isso acontece porque a gente não está no presente também, sabe? Essa dificuldade de a gente estar no presente, né? Que foi uma provocação também da live. Quando a gente não está no presente, você está onde, né? Onde que vai a nossa mente quando a mente não está no presente, né? Ela vai para onde? Bom, ou ela vai para o passado, né? Muitas vezes a mente vai para esse lugar que gera culpa, gera sensações muito ruins de angústia, de culpa, ou a mente vai para o futuro, que também gera ansiedade, sabe? Então, o presente fica vazio, né? Fica aqui um vazio no presente porque não tem ninguém ocupando esse lugar. Mas é interessante quando a gente olha para isso, né? Porque a vida só acontece no lugar do agora, né? A vida está acontecendo no agora, ela está acontecendo aqui. No futuro, ela vai acontecer.
E no futuro tem uma ideia de que é a ilusão, né? A ilusão está no futuro. O passado já ficou para trás, não tem como voltar. Teoricamente, não, né? Simbolicamente, talvez, né? Teoricamente, talvez, não sei. Mas o passado está lá atrás. E tem um detalhe importante nisso. Estar no presente também não significa se sentir bem o tempo todo, né? Estar no presente é que tudo aqui tem que estar bem. Não. Estar no presente vai ser difícil, às vezes é ruim, tem que lidar com coisas complicadas. Mas o fato aí é que estar no presente também é você aprender, conseguir sustentar o que está acontecendo agora, sabe? A gente não quer olhar para agora. Se a gente foge do presente, né, porque quer estar no futuro, no passado, é porque agora está difícil, eu não quero olhar para aquilo que está difícil. Então eu tenho que conseguir sustentar o que está acontecendo agora, mesmo quando não é confortável. E é por isso que eu acho que a vida nunca satisfaz, porque eu não quero olhar para isso também. E é isso que está acontecendo na minha vida agora. Então a gente tem que conseguir. Como? Nossa, tem várias formas e um dia eu gravo só para dizer isso, porque eu já gravei, mas eu posso falar de novo se você quiser. Escreve aqui se você quiser que eu fale sobre isso. Como conseguir sustentar e tolerar aquilo que é desconfortável no presente. Mas o ponto aqui é você. Se você consegue ficar com você mesmo no desconforto ou se você foge. Porque aí tudo isso se conecta com essa insatisfação inicial. Essa sensação inicial que a gente falou de que nada me satisfaz. Mas assim, deixa eu trazer uma imagem simples sobre isso. Sabe quando você está no sofá, sentado na sua casa aí, e que você coloca a mão no controle, você pega, clica no botão, liga a televisão, e aí você vai lá no teu streaming, abre um catálogo cheio de opções de filmes, e você começa a passar e vai olhando um, olha outro, e passa, e vai para outro filme. E é isso, nenhum filme parece bom o suficiente, nenhum parece tão atrativo assim. Você olha, olha e parece que nada prende. Então você fica bastante tempo tentando escolher alguma coisa ali, e no fim não assiste nada. Já aconteceu com vocês? Olha que curiosa essa cena, né? Em contrapartida, quando a gente ia na locadora, você ia até lá, escolhava um filme, ficava um tempinho lá, mas escolhia um filme, levava para casa, e quando chegava em casa com o filme era aquele do fim de semana. E de alguma forma aquele filme parecia mais fácil de assistir, de se envolver, mais fácil até de você gostar. E só tinha aquela opção, a única opção parecia mais fácil. Então, tem uma pergunta sobre isso, que não é sobre filme, lógico, mas é sobre o que acontece com a gente quando existem opções demais. Quando parece que tudo está disponível, tudo está na mão, tudo pode ser melhor. O que acontece com a gente? Essa é uma reflexão interessante, porque também surge uma sensação sutil de que sempre pode ser que tenha algo mais interessante que vai vir. Sempre tem algo melhor que pode acontecer, mais certo, mais satisfatório, que está lá no futuro e pode chegar, sabe? Isso começa a atravessar a nossa vida porque a gente olha para aquilo que a gente tem e não mergulha, não aprofunda, não se envolve naquilo, por quê? Não sustenta, porque não parece, no fundo parece que sempre pode existir uma coisa melhor logo ali, que pode acontecer. Eu estou num relacionamento agora, mas pode ser que tenha um relacionamento melhor que vai acontecer, então eu não vou me envolver muito nesse, porque pode ser que alguma coisa melhor apareça. Eu trabalho a mesma coisa, sabe? Então a gente entra nesse lugar muito sutil de espera, que sempre tem algo melhor que pode acontecer. Esperar acontecer o filme certo da vida, sabe? Esperar alguém aparecer, alguma coisa fazer sentido, um trabalho melhor, uma espera de que algo no futuro pode ser validado ou valide a gente, nossa emoção. Só que enquanto você está esperando o filme perfeito da sua vida, você não assiste e não se envolve com aquilo que está disponível, né? Então talvez não seja só... Não é a ideia de que nada satisfaça na vida. Não é que nada satisfaz na sua vida. É porque você não está conseguindo se envolver com aquilo que você tem, né? Com aquilo que nesse momento faz sentido para você, né? Com aquilo que você escolhe nessa vida. Então você está esperando uma outra vida, uma outra oportunidade, mas não se envolve com aquilo que está acontecendo agora. Então talvez a gente tenha que mudar esse ponto de vista e mudar a pergunta inicial, né? Não é o que está faltando na minha vida, né? Por que nada tem sentido, né? Mas é poder entender assim, quais são as condições que eu tenho, ou em que condições eu estou hoje para poder viver o que existe já. Qual é a minha condição emocional para viver o que eu já tenho? Porque não é só o que está fora, depende da forma como você está dentro também. Então, de repente, a vida não está vazia. Você só está desconectado dela, você só está desconectado daquilo que você tem. Então, ao contrário, traz presença e se conecta mais com o que está acontecendo. Porque, de repente, sim, isso tem um sentido, tem um lugar. Ou talvez ainda a vida não tenha um sentido pronto mesmo, como eu falei no início, talvez ela não tenha um sentido pronto,
Mas também isso também não é o problema. Talvez a questão seja você esperar sentir algo diferente sem esperar a forma como você se relaciona com a própria vida. Bem essa história de que, sabe que acontece muito na virada do ano, né? Eu viro o ano esperando que um ano seja diferente, que as coisas sejam diferentes, fazendo as mesmas coisas. Não tem jeito, não acontece, né? Então não tem como eu esperar uma coisa diferente sem mudar a forma como eu relaciono com a vida hoje. Me relaciono sempre do mesmo jeito e fico esperando que a vida seja diferente, me traga coisas diferentes, né? Então não vai acontecer. Então o sentido ele vai acontecendo à medida que você vai vivendo. Então você tem que viver de uma forma que permita com que o sentido apareça. E aí isso começa em lugares simples, de você assumir o que é seu, se tratar melhor, parar de esperar do outro e voltar para o agora. E aí hoje talvez o seu próximo passo não seja compreender tudo isso ou esperar resposta da vida, mas só fazer as coisas diferentes. Então, tenta isso, assim. Espero que tenha sido sentido, tenha feito sentido para você essas reflexões. Se fez, me conta, porque essas trocas são importantes para mim. Então, depois eu vou ler os comentários aqui, vou trocar com vocês, mas me conta também quais dessas reflexões mais pegou em você, né? O que mais fez sentido. Aí você teve algo que fez sentido. Vai ser muito bacana eu poder saber como é que você recebe isso. Eu vou gostar muito. Então, desejo que nessa semana você tenha uma semana com muito mais aberturas para você mesmo, para que você possa entender e perceber as coisas e buscar satisfação nas coisas da sua vida com muito mais luz e consciência. Então, um grande abraço, até mais.